E aí pessoal, beleza? Voltamos aqui para mais um vídeo desse projeto aqui de e-commerce de comida. Hoje, como eu falei no último vídeo, nós vamos estar fazendo o header do desktop. Hoje nós só temos esse header de mobile que também está puxando para o desktop. Eu pretendo fazer outro componente, no caso aqui a gente só tem um componente do header, mas eu pretendo fazer um header home, um header mobile e um header desktop. Eu pretendo fazer dessa forma porque, ao meu ver, fica mais fácil de ter funcionalidades diferentes em um componente e em outro. Outra coisa também que eu pretendo fazer hoje, se der tempo, é fazer esse pequeno menuzinho que fica aqui no mobile até o tablet, a versão tablet. No caso, nós só vamos ter o início, o buscador e o perfil do usuário, porque os pedidos aqui a gente não vai estar armazenando, só vai estar armazenando os dados do usuário, onde aqui só vai ter no máximo para a pessoa se logar ou alterar o endereço dela. E outra coisa que eu pretendo fazer, se der tempo, se eu conseguir fazer, seria começar a API para poder registrar os usuários no site. Eu não tinha pensado nisso antes, porque eu tinha esquecido dessa funcionalidade que o Next tem. E eu também nunca fiz isso antes, eu já vi alguns projetos que tem, já mexi em alguns projetos que tem, mas acabei não atuando nessa parte. Mas eu sei que o Next você consegue criar um pequeno back-end junto dele também no mesmo projeto. Então eu pretendo fazer esse back-end junto aqui com o Next, né? E eu vou ver se funciona corretamente, se funciona do jeito certinho, para não precisar fazer em projetos separados, para tentar ver se consigo reduzir custos e também conhecer a ferramenta, já que eu nunca fiz dessa forma o Next usando o front e back-end juntos. Provavelmente essa parte vai ser a mais demorada, porque eu não sei ainda muita coisa de como funciona o back-end junto aqui no Next, se é bem parecido com projetos separados. Se for bem parecido, então é tranquilo, mas se não, eu vou ter que estudar um pouquinho. Mas eu vou começar aqui a fazer o header e aquele menuzinho do mobile. Eu fico olhando pra cá porque aqui eu tenho a segunda tela que eu fico vendo o retorno da imagem. Mas é isso, eu acho que no outro vídeo eu fiz... É isso então, no outro vídeo eu fiz um time-lapse dos momentos que eu tava programando. Hoje eu não vou fazer isso porque eu tô fazendo outras coisas também, então pode ser que o vídeo ele se estenda muito. Mas eu volto com vocês quando eu tiver com o header já pronto e depois explico o que eu fiz e depois eu pauso novamente e volto quando eu tiver com a outra parte pronta, e aí eu vejo se eu vou terminar ainda, começar ainda essa parte dos perfis do usuário nesse vídeo ou não. Talvez eu divida para não ficar tão extenso o vídeo. Mas é isso, vejo vocês daqui a pouco. E aí, voltei. Eu já tinha gravado essa parte, mas eu percebi que eu tinha aumentado a tela, a câmera para poder falar com vocês, e eu percebi depois que eu não tinha diminuído, então vocês não estavam vendo nada. Mas eu voltei aqui já com o header do desktop pronto. No meio do percurso eu acabei alterando algumas coisas e alguns planos que eu tenho para o site, mas eu fiz aqui o header, onde eu coloquei aqui um botão de search, um botão de cart, que no momento eles não estão funcional. E no mobile eu alterei, eu troquei de posição o nome e o botão aqui de abrir, tanto que agora você consegue abrir e fechar no mesmo lado, e também a logo vai ficar sempre do mesmo lado aqui. Esses itens aqui talvez eu troque também, por conta de como não tenho isso também no desktop, então pode ser que não tenha isso, pode ser que talvez nem tenha esse menu aqui. Eu vou ainda pensar sobre isso, porque como já tem os itens aqui, então não faz sentido ter um menu aqui, a não ser que na verdade eu reutilize essa função só para abrir o cart e ter os itens aqui do usuário. Eu disse que talvez eu fosse fazer também a questão do usuário, só que pensando sobre, eu vi que como eu quero ao primeiro momento uma coisa mais simples possível, eu percebi que fosse melhor eu criar sem autenticação, sem o usuário precisar fazer conta aqui para poder pedir o seu pedido. No caso, como ele só vai pedir, escolher os itens, as descrições, observações e vai mandar para o WhatsApp, então no próprio WhatsApp a gente faz esse controle de quem que fez o pedido e tudo mais. Como aqui a intenção é só fazer uma divulgação dos itens, então não precisa muito bem de um back-end ou coisa do tipo. Eu vi sobre o back-end fazendo no próprio Next, mas eu percebi que eu ia demorar muito para poder fazer
E do jeito que ele funciona, eu prefiro fazer separado, só que aí, como fazendo separado, a gente tem um gasto maior, porque aí a gente precisa de 2 hospedagens, uma para o back e outra para o front. Então, para simplificar essa parte do projeto que a gente quer o mais simples possível, então vou fazer só dessa forma. Para ajudar também o usuário, ele vai salvar o endereço do usuário e os contatos no navegador do usuário, para quando ele acessar novamente por esse navegador, eles possam ter salvo essas informações. Mas no mais vai funcionar dessa forma mesmo, site estático, onde a pessoa consegue ser redirecionada para o WhatsApp. Agora eu vou mostrar para vocês aqui as alterações que eu fiz. No caso aqui, eu tenho o desktop do header, não tem nada muito fancy aqui, como vocês podem ver pelos próprios comentários, foi algo gerado pelo ChatGPT. Eu não fiz ainda nenhuma muita alteração, porque, como eu já disse antes, eu não estou estilizando nada muito específico, porque isso vai ficar para quando eu já tiver os conteúdos do site, do site que eu vou fazer. E eu fiz dessa forma aqui. Em vez do header ter um index com do mobile, eu criei ele importando o header mobile e o header do desktop. E aqui ele mostra o mobile se a tela for menor. Na verdade, ele começa mostrando o mobile e a partir do MD ele é escondido, e aqui é ao contrário, né? Ele começa escondido e a partir do MD ele tem um display block que mostra o header. No tab bar ele funciona de forma bem simples. Ele tem aqui o tab bar, onde ele tem esse outro componente aqui também, que é o tab, onde ele recebe um ícone e um nome. Então aqui eu só estou chamando ele novamente. Como é coisa simples, eu não fiz questão de criar em outra página, mas ele já tem aqui as suas configurações iniciais. No caso aqui ele está só com um tab, mas eu pretendo depois alterar aqui para criar um link, né, para poder ele ser redirecionado para as páginas. Pronto, agora essa parte aqui nós já terminamos. Eu vou pensar aqui agora o que é que eu vou fazer no próximo vídeo. Provavelmente eu devo começar a criar as páginas, para depois das páginas começar a criar o sistema de pedidos e conseguir adicionar itens no carrinho e tudo mais. Mas eu acho que o mais simples agora é criar as páginas para configurar as navegações do site, e depois vamos partir para a funcionalidade em si. Mas por hoje é só. Esse vídeo vai ficando por aqui e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.